E olha, morreu na madrugada de hoje o ator Pedro Paulo Rangel. A gente conversa ao vivo com a Monique Bittencourt. Monique, bom dia, viu, para você. Qual foi a causa da morte, hein, do artista? Olá, bom dia para você, bom dia para todo mundo. A causa da morte ainda não foi divulgada. A família confirmou a morte do ator. Ele estava internado num CTI desde o dia 30 de novembro. Ele entrou nesse hospital aqui na Zona Sul do Rio para tratar de um enfisema pulmonar. Ele chegou a ficar sedado, depois essa sedação foi suspensa e o quadro de saúde dele se agravou. A gente lembra que o ator Pedro Paulo Rangel tinha 74 anos, era conhecido pela veia artística e pelo humor. Ele começou muito cedo no teatro, aos 11 anos de idade, onde ele também conheceu o amigo e ator Marco Nanini. Ele vai deixar muita saudade aí para a cultura brasileira, mas a morte ainda não foi divulgada. Sérgio, Roberta. Monique, você falou que ele era muito associado ao humor, mas Pedro Paulo Rangel tinha uma versatilidade também na hora de atuar, né? Tinha, sim, muitos anos de carreira. Ele com 84 anos, atuou também no cinema, na televisão, no teatro. Ele era muito versátil, muito querido, mas foi marcado aí pela essa veia do humor, né? E infelizmente ele veio a falecer hoje e a causa da morte, como eu disse, ainda não foi divulgada, mas ele tratava de um enfisema pulmonar e já tinha esse problema de saúde há muitos anos, Sérgio. Obrigada, viu, Monique? Ele que ganhou, né, muitos prêmios, inclusive, fez muito sucesso no cinema, no teatro. O velório, né, o local e o horário também, isso ainda não foi divulgado, mas ao longo do jornal, conforme as informações vêm surgindo, a gente vai informando todo mundo. Momento de luto na cultura nacional. Morreu no fim desta madrugada o ator Pedro Paulo Rangel. Ele tinha 74 anos e problemas de saúde relacionados ao tabagismo. O artista estava internado no Centro de Terapia Intensiva de um hospital particular do Rio de Janeiro desde novembro. Ele tratava de complicações do quadro de doença pulmonar obstrutiva crônica. Pedro Paulo era fumante e lutava contra essa doença há 20 anos. A informação foi confirmada pela família. Em mais de 50 anos de carreira, Pedro Paulo teve papéis marcantes em novelas e no teatro. Fez também programas humorísticos e cinema. Apesar da doença, nunca parou de atuar. Seu último papel foi o bibliotecário da Imperatriz Leopoldina na série Independências, da TV Cultura. Is your heart still troubling you? Everything is perfectly well with me, Your Highness. Besides, my heart has been heavy for a long time now. Nós vamos agora fazer contato com o Rio de Janeiro, que nos traz uma notícia triste, uma triste notícia para as artes cênicas do Brasil. A morte do ator Pedro Paulo Rangel. Quem tem informações é a Tuane Dossares. Fala, Tuane. Oi, Ellen, bom dia. O ator Pedro Paulo Rangel morre aos 74 anos na madrugada desta quarta-feira. Ele estava internado na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, desde o fim de outubro. Segundo a unidade de saúde, ele tratava de um agravamento no quadro de efisema pulmonar, mas acabou não resistindo às 5h40 desta quarta-feira. Entre os trabalhos mais marcantes de Pedro Paulo estão as novelas Gabriela, Saramandaia, Vale Tudo e o humorístico TV Pirata. Nascido no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Marques Rangel era morador do Rio Comprido, na Zona Norte. Foi nesse local que ele teve o primeiro contato com o teatro ainda aos 11 anos.